Esse ano, e esse é o tema da minha mensagem, que já vou começar a pregar agora, excelência nos relacionamentos. Irmãos, os nossos relacionamentos ficam excelentes quando a gente entende que a gente não é nada. Hoje está tudo bem na sua vida, amanhã pode não estar. E quando não está nada bem, nós precisamos uns dos outros. Porque quando o dinheiro vai embora, quando aquilo que trazia uma falsa segurança na nossa vida vai embora, é que nós clamamos o nome de Jesus e falamos: Senhor, fica comigo, e muito obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por podermos nos reunir em torno de uma mesa, chamada Mesa do Senhor, para celebrarmos a ceia do Senhor. Louvado seja o teu nome. Bom, dito isso, vamos para o texto. 1 Coríntios, capítulo 11, versão Ara, a partir do verso 17. Eu quero convidar você hoje a ler comigo esse texto, porque esse texto fala da gente. Todos nós que estamos aqui hoje reunidos como corpo de Cristo e família de Deus. Vamos ficar em pé e vamos ler juntos esse texto. Vamos juntos. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Até aí. Pode se assentar. Irmãos, esse texto maravilhoso que Paulo escreve à igreja de Corinto, igreja que ele fundou, uma igreja, irmãos, desafiadora no ministério do apóstolo Paulo, sem nenhuma dúvida, talvez a igreja mais difícil que ele teve que pastorear, penso que foi a igreja mais difícil para ele pastorear. Nesse contexto que ele escreve, 1 Coríntios capítulo 11, ele no verso 17 já traz uma advertência à igreja. Lá no verso 17, quando ele diz: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, e sim para pior. E o contexto aqui é a ceia do Senhor, um culto como este. E por que o apóstolo Paulo vai falar isso? Ele vai falar isso porque naqueles dias a igreja tinha de tradição uma prática, uma festa. Essa festa se chamava Festa Ágape. Festa Ágape é a festa do amor. Ágape é a palavra para amor, que significa amor sacrificial. O amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que renuncia tudo até a morte, o amor de Cristo, um amor altruísta e não egoísta. Muito bem. Esta festa, Ágape, que era a festa que precedia a ceia. Então, quando você está lendo o texto,
você está imaginando que Paulo já está falando da ceia do Senhor, mas ele está falando antes da festa que acontecia antes da ceia. Que festa era essa? Era uma festa chamada Festa Ágape. Isso se perdeu ao longo da história. Era uma festa tradicional, normal, na Igreja Apostólica, mas que já não existe mais. Nessa festa, toda a igreja se reunia. E aqui a igreja de Corinto também se reunia. Só que nessa festa, o que estava acontecendo é que nessa comunhão, ou aparente comunhão, os ricos, as pessoas mais abastadas, estavam trazendo suas comidas para a festa, e os pobres que nada tinham, também vinham para a festa do amor. Só que nessa festa do amor, quem trouxe sua comida, o seu manjar, o rico que trazia a sua carne, o seu churrasco, pudim, sagu, ambrosia, tudo que Chico Balanceado, eles traziam tudo isso e colocavam na mesa, na frente deles. Na frente deles. Os pobres que nada tinham, não tinham nada na frente deles. O nome dessa festa, que a gente pode chamar de festa da hipocrisia e não de festa ágape, era uma festa aonde o rico, que trazia sua comida e trazia sua bebida, o rico bebia até ficar bêbado e comia até se empanturrar, e o pobre olhando, sem ter o que comer e sem ter o que beber. Consegue imaginar a cena? Um se fartando até não aguentar mais, bebendo até se embriagar, outro sem absolutamente nada. Esta festa, chamada Ágape, é a festa que precedia a ceia do Senhor. Era depois dessa festa que daí eles falavam assim: agora vamos celebrar a ceia do Senhor. Como que uma pessoa pode ter condições mentais de sair de uma festa como essa, onde você levou o seu, aonde você estava se importando somente com o seu apetite? Como você pode dizer em seguida, vamos agora para a ceia do Senhor? Que hipocrisia! Isso envergonha a igreja do Senhor, isso envergonha o nome do Senhor, e isso mostra e revela que esta igreja que estava ali reunida era uma igreja egoísta, egocêntrica, pelo menos da parte destes ricos, que levavam tudo, mas não dividiam e não partilhavam absolutamente nada. O que é meu, eu que trouxe, eu vou comer, é meu. E o pobre sem absolutamente nada. E é nesse contexto que Paulo vai dizer: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, mas sim para pior. Porque Deus não tem prazer nesse ajuntamento. Como podemos celebrar a ceia do Senhor se olhamos o nosso irmão com fome e com sede, e não damos a ele o que comer e também não ofertamos a ele o que beber? E dentro disso eu fiquei pensando e falei: Senhor, será que isso não está acontecendo conosco? Será que nós, quando viemos ao culto para participar da ceia do Senhor, não temos antes sido também egoístas? E feito acepção de pessoas? E escolhido quem come conosco e quem não come? Porque o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário bíblico que li para fazer essa mensagem, comenta que na igreja de Corinto, inclusive, as pessoas eram separadas pelas roupas de grife. Eu não sei como é que funcionava lá a Palestina Fashion Week. Mas, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é uma referência no estudo teológico, ele fala que sim, tinha roupa de grife, e que as pessoas se ajuntavam, como quem diz assim: você faz parte, né, da minha panelinha, porque aquilo lá é uma junta panela. Só que o pobre não tinha nem panela e nem comida.
Então, pela grife, pela posição social, pelo status social, é que eles se relacionavam. E depois diziam, bom, agora vamos celebrar a ceia do Senhor. Eles não partilhavam, irmão, ceia é sobre repartir. Ceia do Senhor é sobre repartir-se. É sobre se dar, sobre se doar. As coisas que você possui não podem te possuir. Irmãos, é mais fácil expulsar um demônio de uma pessoa possuída por um demônio. Você fala, em nome de Jesus, demônio, sai. O demônio sai. Mas uma pessoa que é possuída pelas coisas, você fala, em nome de Jesus, sai. Não sai. Porque a pessoa gosta. Ela curte aquilo. Ela ama o que ela tem. Ela idolatra o que ela tem. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que você tem, que não é repartido, está nas mãos do diabo. Quando alguém falar assim para mim, cuidado quando você pedir para mim para eu orar sobre o carro que você comprou. Pastor, ora para mim, comprei um carro novo, vou orar. E vamos colocar esse carro nas mãos de Jesus. Tudo que coloca na mão de Jesus, o que Jesus faz? Dá um pedaço para cada um. Aí o seu carro não é mais seu. Se você consagrar o seu carro a Deus, o seu carro é de quem precisa. Eu conheci um cara que eu, para entrar dentro do carro dele, para eu fechar a porta, eu tive que tirar o meu relógio. Porque ele falou assim, se você fechar a porta com o relógio, colocar a mão com o relógio, vai riscar a coisinha ali de pegar. Bate os pezinhos antes de entrar no meu carro para o pó cair. E estava eu e mais 2 pastores, coitado do outro pastor desavisado, veio comendo uma paçoca. Não posso falar o nome dele, mas me deu a vontade. O pastor Aldo. Aí ele veio, e ele chegou com aquela paçoca, todo feliz. E o irmão falou assim, paçoca no meu carro não. Aí ele engoliu aquela paçoca sem água. Ele demorou uns 5 minutos para voltar a falar. Ficou embuchado com aquela paçoca, porque aquele carro estava consagrado ao capeta. Porque o que nós temos, irmãos, não é para nós, o que nós temos é para celebrar uma relação. Amém ou não amém? Amém. Se você olhar o meu carro, o meu carro, ele celebra muita relação. Ele está amassado do lado direito, ele está amassado do lado esquerdo, ele está com problema na frente, e esses dias raspamos o teto. Não tem lugar no meu carro aonde não tenha sido celebrada uma relação. Efésios 6,17, aí Camille, Efésios 6,17, o que o apóstolo Paulo disse? Ninguém me perturbe mais, não, Efésios 6,17, Gálatas 6,17, Gálatas 6,17 vai dizer assim, ninguém me perturbe mais, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo celebrava relação. Quem celebra relação tem marcas. O meu carro é um exemplo disso. Quando alguém falou assim, nossa pastor, seu carro está todo batido, eu falei, não, o meu carro celebra a relação. E aí a Márcia fica em paz, coitadinha, entendeu? Tem gente que não, é idolatria com aquele carro, porque tem um risquinho, porque pegou a roda. Coitado da mulher, eu vejo que tem mulher estacionando 50 centímetros fora da guia, porque senão o marido mata ela se tiver um risquinho naquela roda. Os riscos falam sobre relacionamento. Amém, mulher? Amém. Te ajudei? Amém. Viu? Ore por mim, porque os homens vão me matar no final do culto, eles vão me esperar ali, ó. Eu nem vou sair por ali. Aí sim, é porque, vou explicar, meu amor, é que a nossa garagem é nova e as colunas se mexem. E aí essas coisas acontecem, mas deixa isso para lá.
As estruturas serão abaladas. A Márcia é uma abaladora de estrutura. Glória a Deus. Mas, irmãos, é isso. Aí você tem lá, sei lá, na sua casa, você tem coisas endemoniadas dentro da sua casa. Tudo que não celebra a relação que está dentro da sua casa está endemoniado. Quando você abre aquele, eu gosto aqui do pastor Paulo Borges falou isso, e eu gostei muito, ele falou assim, quando você abre o seu armário, e tem lá aquele cobertor que você nunca usou, tem lá aquela jaqueta, aquela calça que você nunca usou, aquele cobertor, aquele travesseiro, aquela calça, aquele jogo de xícaras que você ganhou da sua bisavó, estão tudo endemoniado. Porque não estão celebrando uma relação. Estão tudo com crise de identidade, vão ter que ir tudo no psicólogo. Porque quem não celebra a relação não sabe quem é, não sabe para que foi feito. Então, em nome de Jesus, tudo que você tem é com o propósito de celebrar uma relação, amém? Glória a Deus. A gente precisa ser curado nisso. Ninguém pode ter alguma coisa, depois que você é crente, cristão, você não pode ter nada que você diz assim, isso aqui é meu. Se você falar isso, você está perdido. Porque aquilo ali está consagrado ao capiroto. Você tem que falar, Senhor, está nas tuas mãos. Tudo o que eu tenho é teu. Usa, Senhor, para a glória, para a honra, para o louvor, para o engrandecimento do teu nome. Aí eu conheci um outro pastor, e esse outro pastor falou assim, o meu carro é de quem quiser, de quem precisar. Aí um irmão da igreja falou assim, ah é? Então tá bom, pediu o carro emprestado do pastor. E por acaso, os pneus estavam quase no estado de arrebatamento. Estavam que nem eu. Aí o cara pegou o carro, trocou os pneus, encheu o tanque, ele nem precisava do carro, trocou os pneus, encheu o tanque e devolveu para o pastor. Eu falei assim, meu Deus, tomara que alguém pegue o meu carro emprestado. Falei assim, meu Deus, essa pessoa entendeu. Às vezes você tem alguém perto de você, que está com alguma necessidade, e você quer celebrar essa festa ágape do jeito de Deus. Celebrar a festa ágape do jeito de Deus significa, eu estou enxergando quem está perto de mim com alguma necessidade. Eu estou enxergando quem está assentado comigo, ou faz parte da minha rede de relacionamentos, que está precisando da graça de Deus, do favor de Deus. Eu não vou terceirizar, eu não vou orar para que alguém faça alguma coisa. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, para que essa pessoa receba um banho de amor, através daquilo que eu tenho, através daquilo que eu faço, através das coisas que o Senhor me confiou, que eu possa abençoar essa pessoa, e ela seja encharcada do amor de Deus, por causa das coisas que o Senhor confiou a mim. Coisa mais digna é dar do que receber. É claro, não existe alegria maior, irmãos, do que ser alguém que pode ser um canal da graça de Deus e abençoar quem precisa. Eu fui, essa semana, eu estou vendendo meu apartamento, né? Enfim. Aí eu fui na imobiliária. Eu fui lá no Felipe. Ele está aqui não, a Josi, cadê? Está aqui o Felipe. E aí lá tem a Patrícia. A Patrícia é uma mulher muito legal. E ela que vai vender lá, né? Ela que vai vender o meu apartamento. E aí eu falando com ela sobre essas coisas, a gente entrou nesse assunto de relacionamento. Ela falou, pastor, eu falei de celebrar a relação, né? Falei do nosso carro. Ela ficou impactada. E ela disse assim, pastor, eu quero dar um testemunho. Eu comprei um sofá. E esse sofá, meus filhos, né, não podiam ir, não podiam se assentar. E aquele sofá se transformou num bezerro de ouro. Ele se transformou num sofá com uma legião de demônios. Porque ninguém podia usar aquele negócio. E aí os filhos usavam, subiam com o pé em cima, e eu brigava, e eu isso e eu aquilo, e ela falando, eu ouvindo. Falei, meu Deus, me ensina, porque a gente vai aprendendo com os irmãos.
Aí ela falou, pois é, pastor, eu fiz tudo isso. E sabe o que aconteceu? Veio a enchente. Acabou com o meu sofá. Bem que eu podia ter usado aquele sofá para celebrar mais relacionamentos. Irmãos, se aquilo que temos não serve, aquilo que você tem e aquilo que eu tenho, se não serve para celebrar um relacionamento, jogue fora, porque não presta. Porque se você tem alguma coisa assim, você não tem essa coisa, é essa coisa que te tem. Amém ou não amém? Então esse é o primeiro ponto da mensagem, mas depois o apóstolo Paulo continua, e ele vai falar no verso, meu Deus, cadê eu vou precisar de óculos, 22, será que vocês não têm casa onde comer, ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm, envergonham os que nada têm. Irmãos, quando nós não repartimos o que temos, nós envergonhamos os que nada têm. Precisamos parar com essa história de meritocracia, porque sou competente. Pastor, o senhor precisa entender que o que eu adquiri com a minha competência. Eu sou uma pessoa competente, eu me esforcei, eu suei muito, eu trabalhei muito para ter as coisas que eu tenho. Quando as coisas que você tem são só suas, isso é uma vergonha para a igreja de Cristo. Você menospreza a igreja de Deus, não oferecendo aos que nada têm. Eu me lembro, eu sei que eu já contei isso, mas Deus me trouxe à memória, quando eu fiquei sem nada, absolutamente nada, e precisei viver de cesta básica, teve uma família rica, que Deus falou com eles, eles tomaram a iniciativa maravilhosa, de dar a cesta básica para mim e para a Márcia, para a nossa família. E aí, a gente falou, glória a Deus, porque eu procurava emprego e não conseguia arrumar emprego, era um propósito de Deus naquela época. E essa família, Deus colocou no coração delas o seguinte, preste bem atenção nisso para você fazer igual. Não comigo, digo, para você fazer igual com Deus, quem Deus colocar no seu coração. Eles falaram assim, nós não vamos dar a cesta básica, nós vamos comprar o que a gente come. Eles vão comer o que a gente come, porque eles são nossos irmãos. E nós não vamos envergonhá-los e tirar deles a dignidade humana, mas eles vão comer a mesma coisa que a gente come. Pensa num cara que comeu bem. Foi eu. Falei, Senhor, ô glória, 6 meses, irmãos, só no manjar, mas o maná nunca é para sempre. E aí Deus me arrumou um emprego, e o maná acabou. Eu falei, Senhor, estava tão bom, mas eu não me senti envergonhado, eu me senti honrado, eu me senti amado, eu fui regado de amor, eu não fui humilhado pelos irmãos que me ajudaram, eles me trataram com honra e me trataram com respeito, porque deram para eu comer a mesma comida que eles comiam. Amém, irmãos? Quando você se assentar à mesa, dê ao outro o que você come. Não importa o que você come, dê o que você come. Porque tem muita gente com fome, e com fome de amor, com fome de relacionamento. Porque a gente senta, diz o apóstolo Paulo, na mesa e come apressadamente. Cada um come a sua ceia apressadamente, sem discernir o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? Somos nós. Mas eu como a minha ceia com tanta pressa, porque eu tenho tanta coisa para fazer, que eu me esqueço que existe uma pessoa do meu lado, e ela precisa do meu amor, não da minha cesta básica. Amém, irmãos? E é por isso, irmãos, que eu quero dizer aos irmãos que também não trabalharemos aqui na igreja com estratégias mais.
Nenhuma. Porque estratégias que os homens criam são jeito de maquiar a responsabilidade que não assumem. Nós somos responsáveis pelo nosso irmão, pelos nossos irmãos, e nenhuma estratégia vai roubar isso de nós. Pastor, por que não fazemos células? Porque célula não faz nenhum sentido. O que é uma célula? É um grupo de cristãos falando de Jesus um para o outro. Para quê? Você junta um monte de caixa, um monte de lâmpada numa caixa, o que isso resolve? Você que aceitou Jesus, brilhe aonde Jesus te levar. Brilhe no seu trabalho, brilhe na sua família, brilhe com seus amigos, brilhe na universidade, brilhe aonde você estiver, que a luz de Cristo brilhe através da sua vida. E não que você procure uma estratégia para fazer a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo de Deus, não são as estratégias dos homens. Se você for responsável pela pessoa que Deus colocou perto de você, isso é suficiente para que o reino de Deus se manifeste sobre a terra. Só isso. Pastor, o que tiro desse culto? Que tudo o que você tem é para celebrar um relacionamento. E que se você se tornar responsável pelo seu irmão, o reino de Deus será manifestado na terra. Porque se eu sou responsável pelo meu irmão, a resposta para o problema dele está aqui, sou eu. Sou eu. E isso descentraliza do pastor. Eu sou a resposta para o meu irmão. Porque eu sou o corpo de Cristo. O Paulo fala nesse texto ainda, porque vocês estão comendo a ceia de forma apressada, há muitos fracos, há muitos doentes e há muitos mortos, moribundos entre vocês. É que é necessário entender, irmãos, que nós somos um corpo, e se tem gente doente, o corpo está doente, se tem gente fraca, o corpo está fraco, e se tem gente morta, o zumbi sou eu. Porque nós somos um corpo. Não existe uma igreja que é fraca e outra igreja que é forte. Somos um corpo só. Não existe igreja perseguida. Se uma parte do corpo é perseguido, todo o corpo está sendo perseguido. Sim ou não? Você entende? A gente entende muito a igreja como a igreja local. A igreja é o corpo de Cristo sobre a terra. E nós fazemos parte dele. Que possamos desempenhar bem a nossa parte, amando os irmãos, sendo responsáveis por eles e celebrando com o que temos, relacionamentos pelos quais Jesus morreu. Amém? Os diáconos podem vir, eu já vou indo falando da ceia. Ainda, irmãos, importante dizer que a ceia do Senhor apresenta-nos alguns convites. Convite número 1, olhar para quem morreu. Quem é que morreu? Foi Jesus. Por quem ele morreu? Por mim. A ceia do Senhor nos convida a olhar para frente. Até quando? Até ele voltar. A ceia do Senhor é um monumento que fala daquele que veio, mas também que fala daquele que virá. A ceia do Senhor nos convida a olhar para dentro. Para dentro. Há quanto tempo eu e você não olhamos mais para dentro? A ceia do Senhor nos convida a olhar ao redor e nos responsabilizarmos por todas as pessoas que o Senhor Jesus nos derá a honra de sermos canais da graça de Deus na vida delas. Quero encerrar falando do bom samaritano. Lembram dessa parábola que Jesus contou? O bom samaritano. Havia um homem morto à beira do caminho. O sacerdote passa, não faz nada, passa de largo. O levita passa de largo e o samaritano para e cuida daquela pessoa. A resposta que está sendo dada é: quem é meu próximo? E Jesus ensina: o teu próximo é aquele que está à beira do caminho. E o que o bom samaritano fez? Ele disponibilizou a sua montaria, o seu carro, para cuidar do homem que estava à beira do caminho. Ele celebrou uma relação com o jumento dele, com o carro dele.
Ele disponibilizou tempo, coisa que a gente não quer dar para ninguém, tempo. Ele disponibilizou, ele celebrou a relação com o tempo. Ele disponibilizou dinheiro, porque ele pagou lá a hospedaria para o cara lá ficar até ficar bom. Ele disponibilizou a memória dele, porque ele falou assim: eu vou passar aqui de novo, e se tiver algum custo, eu que pago. O bom samaritano nos ensina que tudo o que temos precisa ser usado para celebrar nossos relacionamentos. E sabe, irmãos, eu fico muito triste, quando eu vejo novos casais com contratos de casamento que parece mais um contrato de divórcio. Todas as garantias para se separar, que não vai perder as coisas. Quem tem medo de perder coisas nunca vai ganhar a pessoa. É tão bom quando dois pobres casam. Irmão, pode rir disso se quiser. A coisa mais linda que tem para um pastor é celebrar casamento de pobre. Ô riqueza! E aí, como é que é o regime de casamento? Eu falo: pastor, eu não tenho nada, ela também não. Comunhão total. Porque quem nada tem, não tem nada para perder. Se você tem alguma coisa para perder, é porque essas coisas te têm. Tenha cuidado com isso. Tem coisas separando pessoas e ferindo pessoas, ao invés de celebrar a relação. Amém?